porquanto são eles o nosso pão. Retirou-se deles o seu amparo, e o Senhor é connosco. Não os temais. O Senhor é connosco, não só porque o ano está a começar, não porque é um ano novo, mas porque o Senhor tem prazer em olhar para nós, tem prazer em agradar-se de nós, pelo sacrifício do Senhor Jesus. E é assim que Ele olha para nós. E neste início de mês, neste início de semana, nós queremos consagrar a nossa vida a Deus. E eu quero convidar os irmãos diáconos que possam vir até aqui à frente. O irmão Rogério Pina, o irmão Carlos Lourenço, o irmão Slavo Badzian, o irmão Pedro Monteiro e o irmão André Fonseca, porque o irmão Pires não está aqui connosco, vamos ficar reduzidos a estes. Eles podem vir até aqui para nós orarmos por eles. Os irmãos vão vê-los várias vezes, vão ouvi-los várias vezes nos diferentes ministérios que eles têm e eles serão o rosto visível da liderança da nossa igreja. Eles vão estar diante de nós agora para que nós possamos orar por eles, orar com eles. E falta-nos aqui o irmão Pires, que também envia um abraço para toda a igreja. Mas estamos na presença dos irmãos diáconos. Eles são os líderes servos da igreja. A Igreja Batista de Viseu, a primeira Igreja Batista de Viseu, não tem chefes, não tem maiorais, tem líderes servos, homens que decidiram servir a sua comunidade, servir o seu Deus. E destes todos, o irmão Slavo é também o coordenador da comunidade que se reúne dominicalmente e também durante a semana, em língua ucraniana. O irmão Sérgio chegou agora, ele está ali atrás. É também o coadjuvante do irmão Slavo. E nós vamos orar por eles. Vamos orar, pedir que Deus possa estar com cada um deles. Os irmãos olhem bem para os seus rostos. São familiares, são conhecidos, os nomes também. E quando nós tivermos alguma necessidade, alguma situação que nos leve a procurar a liderança da igreja, estamos aqui. Somos estes. Vamos orar, irmãos. Pai do céu, graças te damos porque hoje podemos estar reunidos, de portas abertas, temos esta liberdade, temos estas condições favoráveis para te cultuar. E queremos pedir a tua bênção sobre todos nós. Pedir a tua bênção para que estas palavras de Caleb e de Josué sejam reais na nossa vida. Que cada um de nós se sinta motivado ao serviço a ti, nesta igreja, para a tua honra e para a tua glória. Fica com cada um de nós, para que possamos estar unidos, firmes debaixo do mesmo propósito, sem nos deixarmos derrotar pela dificuldade, pela oposição ou pela tristeza. Mas enche-nos da tua alegria, Senhor Jesus. E que o teu Espírito Santo comande, presida, lidere a nossa vida. É o que pedimos e agradecemos em nome do nosso Salvador, o Senhor Jesus. Amém. Nós vamos ler agora o Pacto das Igrejas Batistas. Os irmãos, se quiserem ficar aqui perder a voz, mais estejam à vontade. E este pacto é um compromisso que nós assumimos anualmente. O que é este pacto que está na nossa declaração de fé? A declaração de fé da primeira Igreja Evangélica Batista de Viseu não termina com o pacto, mas o pacto é uma expressão pública da nossa confissão. E nós vamos ler, ele está projetado, e vamos ler em uníssono, nós que estamos aqui nesta manhã. Então vamos começar. Tendo sido levados, como cremos, pelo Espírito de Deus, a aceitar o Senhor Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador, e tendo sido batizados sob a profissão de fé, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, agora, na presença de Deus, anjos e desta congregação, muito solenemente e alegremente, entramos no seguinte pacto como um corpo em Cristo. Comprometemos-nos, com o auxílio do Espírito Santo, a andar juntamente em amor cristão, a trabalhar para o progresso desta Igreja
no conhecimento, na santidade, no conforto e na espiritualidade, a sustentar os seus cultos, suas doutrinas, suas ordenanças e sua disciplina, a contribuir liberal e regularmente para o sustento do ministério, para as despesas da Igreja, para o auxílio dos pobres e para a proclamação do Evangelho em todas as nações. Comprometemos-nos também a manter um culto devocional particular e familiar, a educar religiosamente os nossos filhos, a procurar a salvação de todos, especialmente os nossos parentes, amigos e conhecidos, a ser corretos em nossas transações, fiéis em nossos compromissos e exemplares em nossa conduta, a serem industriosos nos trabalhos seculares, a evitar a detração, a difamação e a ira, a ser zelosos em nossos esforços para estender o reino do nosso Salvador. Além disso, comprometemos-nos a ter cuidado uns dos outros, a lembrar-nos dos outros nas orações, a ajudar-nos uns aos outros nas enfermidades e nas necessidades, a cultivar relações francas e a delicadeza no trato, a não sentir logo as ofensas, mas a estar prontos a perdoá-las, a buscar, quanto possível, a paz com todos os homens e a procurar pressurosamente conhecer e observar a vontade do nosso Salvador e Senhor. Finalmente, comprometemos-nos, quando sairmos deste lugar para o outro, a unir-nos a outra igreja da mesma fé e ordem, em que possamos observar os princípios da Palavra de Deus e o espírito deste pacto. O Senhor nos abençoe e proteja, para que sejamos fiéis e sinceros até à morte. Amém. Este é o pacto que nós assumimos publicamente. Este é o compromisso que nós assumimos diante de Deus e aqui uns com os outros. Queremos que o Senhor se agrade de nós e que nós tenhamos sempre esta dependência do Espírito Santo para levar até ao fim o nosso compromisso. Nós queremos pedir ao Senhor que desperte o nosso coração. E os irmãos tenham bondade de sentar, mesmo sentados. Nós podemos entoar este louvor ao nosso Deus. Nós, a determinada altura, líamos aqui no pacto das igrejas batistas a fazer discípulos a proclamação do Evangelho em todas as nações. Nós vamos ter a oportunidade agora de dedicar o nosso Euromissionário. Este Euromissionário é especificamente para missões. Nós cooperamos com a Associação de Expansão e Evangelismo. Nós queremos levar o nome do Senhor Jesus conhecido em Portugal e também nos países de língua oficial portuguesa. Enquanto nós entoamos este cântico, desperta o meu coração, Deus. Quem desejar pode então fazer a sua oferta para o Euromissionário, a oferta para missões. Queremos pedir a Deus que desperte o nosso coração também no sentido missionário. Desperta o meu coração, Deus. Desperta o meu coração. Eu quero ver-te. Eu quero ver-te. Desperta o meu coração. Desperta o meu coração, Deus. Desperta o meu coração. Eu quero ver-te, eu quero ver-te, ver-te alto e elevado, brilhando com a luz da tua glória. Derrama em
Desperta o meu coração. Desperta o meu coração, Deus. Desperta o meu coração. Eu quero ver-te. Eu quero ver-te. Desperta o meu coração. Desperta o meu coração, Deus. Desperta o meu coração. Eu quero ver-te. Eu quero ver-te. Ver-te alto e elevado, brilhando com a luz da tua glória. Derrama em nós teu poder, ao cantar santo, santo, santo. Ver-te alto e elevado, brilhando com a luz da tua glória. Derrama em nós teu poder, ao cantar santo, santo, santo. Santo, 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 tu és santo, 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 tu és santo, santo, santo. Eu quero ver-te. Santo, 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 tu és santo, 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 tu és santo, santo, santo. Eu quero ver-te. Josué e Caleb disseram a todas as pessoas que estavam ali naquele acampamento: se o Senhor se agradar de nós, então nos porá nesta terra. Não era a força, não era a estratégia, era o Senhor que os levaria para aquela terra. E estas palavras devem ser a expressão do nosso desejo. Se o Senhor se agradar de nós, nós queremos hoje, Senhor Jesus, entregar-te a nossa vida, pedir-te que sejas favorável a cada um de nós. Nós vamos chamar Jesus de Salvador. Os irmãos podem ficar de pé para entoarmos este cântico: Meu Jesus Salvador. Senhor, nós temos a certeza de que somos salvos pelo teu sacrifício, pela tua bondade, pela tua ida à cruz, pela tua vitória. Então nós vamos chamar Jesus de Salvador. Escudo,
te amarei, ficarei firme assim. Nada se compara às promessas que eu tenho em ti. Canta ao Senhor. Canta ao Senhor toda a terra e céu, poder, majestade, louvor para o Rei. Montanhas curvam-se, o mar a rugir ao som do teu nome. Eu canto alegre a obra das tuas mãos. Sempre te amarei, ficarei firme assim. Nada se compara às promessas que eu tenho. Nada se compara às promessas que eu tenho. Nada se compara às promessas que eu tenho em ti. Os irmãos têm bondade de sentar. Se nós temos este desejo de chamar Jesus de Salvador, se queremos que Ele desperte o nosso coração, se queremos que o seu sacrifício seja real em nós, então nós queremos estar perto de Deus. Nós queremos consagrar a nossa vida, queremos consagrar não só o nosso ano, mas tudo aquilo que nós somos, aquilo que nós queremos fazer, que seja para a honra e glória do nosso Deus. Enquanto nós entoarmos este cântico, perto quero estar, nós vamos dedicar ao Senhor os nossos dízimos e ofertas. E esta é uma responsabilidade nossa enquanto membros de igreja. Quem está connosco hoje, que nos visita, de maneira alguma é obrigado a fazê-lo, e também como não é obrigado a cantar, não é obrigado a ler, nós queremos convidar a todos que de boa vontade, de coração, queiram participar neste tempo de oferta. Convido os nossos irmãos tesoureiros, os irmãos Rogério e Lourenço, que nos auxiliem com o levantamento das ofertas. Quero estar, meu Deus, aqui. Eu deixo tudo para trás para sentir o amor que meu desejo. Não há como tu. Ninguém se compara a ti. E dá
Evangelho, que nos dirige na palavra da oração. Consagra Nosso Senhor os dízimos e ofertas. Damos graças, Senhor Deus, porque início desta semana, Senhor, este ano, Deus, nós temos a camisa pelo nome, Senhor. Nós te queremos agradecer também pelo ano que vindou, Senhor, pelas bênçãos que derramaste sobre cada um de nós, das nossas vidas, Senhor, que nos sustentaste, que nos deste saúde, ó Deus. Obrigado por todas as bênçãos que nós temos recebido a ti, Senhor Deus. Nesta hora que temos também a agradecer, Senhor, pela vida de cada um dos presentes, Senhor, e pela família apresentada, ó Deus. Sei que cada um, Senhor, sobre as suas preocupações, Senhor, que sejas sobre o nosso Deus, Senhor, a cada dia, Senhor, nos abençoes a cada dia, Senhor, espero que agora queremos agradecer por este dízimo, ofertas que não fazem por nós, Senhor, e podemos também ajudar, Senhor, na tua obra nesta terra. Em nome de Jesus, nós oramos. Irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias em Números, no capítulo 13. Números, capítulo 13. E já há algum tempo que não tínhamos o dia 1 de janeiro a um domingo. Isto a cada 6 anos, 5, 6 anos, repete-se. Então nós dizemos bom dia, boa semana, bom mês, bom ano. Tudo num domingo. E é muito bom nós podermos começar a semana, começar o dia não, mas a semana, o mês e o ano a louvar ao nosso Deus. Então nós queremos desejar a todos um bom ano, que Deus nos abençoe ao longo de todo este ano de 2023, mas hoje quero também que todos recebamos uma mensagem de esperança a quem está aqui, quem nos ouve em suas casas, que este pode ser o ano da mudança na nossa vida. Nós podemos dizer, pela fé, certamente prevaleceremos. Pela fé em Deus, não porque cada um de nós seja capaz, mas pela fé em Deus podemos dizer, certamente prevaleceremos contra as adversidades, contra as derrotas. Sim, nós este ano também vamos ser derrotados. Fomos em 2022, fomos em 2021 e também tivemos derrotas, tivemos superação de obstáculos e desejamos que este ano também, aquilo que aparentemente é intransponível, pela fé, nós consigamos vencer. E este texto, que é bem conhecido de todos, já estamos com as Bíblias abertas, é o texto do relato dos espias, dos homens que foram enviados por Moisés a conhecer a terra. E eles agora chegam ao acampamento e trazem o relatório. Versículo 25. Eles confirmam a expectativa. Números capítulo 14, versículo 25 até ao 27. E eles voltaram de espiar a terra ao fim de 40 dias. E caminharam e vieram a Moisés e a Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã, em Cádiz, e deram-lhes as notícias a eles e a toda a congregação e mostraram-lhes o fruto da terra. E contaram-lhe e disseram: fomos à terra que nos enviaste e verdadeiramente mana leite e mel, e este é o seu fruto. Que bom é ter as expectativas confirmadas. Mas antes de nós avançarmos na leitura do texto, eu quero só contextualizar. Os israelitas já tinham saído há algum tempo do Egito. Eles estavam prestes a chegar à terra prometida. E eu quero aqui destacar esta particularidade. Prometida. Esta terra havia-lhes sido prometida por Deus e cada um deles tinha esta expectativa. Quando saiu do Egito, vamos para uma terra que Deus nos vai dar. Uma terra que Deus nos dará. Não a nossa terra, mas a terra que Deus nos dará. Então, Moisés envia aquelas pessoas, uma representando cada família, que nós chamamos tribo, para tranquilizar. Sabem, irmãos, nós temos esta particularidade. E não são só os Tomés, aqueles que ver para crer, aqueles tocar para acreditar que é mesmo realidade. Isto não é só com Tomé, aquele discípulo incrédulo. Nós também somos assim. Nós gostamos de ver, nós gostamos de cheirar,
tocar, enfim, saborear aquilo que nos é prometido. Então Moisés, tranquilizando todo aquele povo que com ele está, envia estes 12 homens. E qual é a função deles? Conhecer a terra, ver, identificar os pontos fracos, os pontos fortes, identificar tudo aquilo que Deus já havia prometido. E Deus já tinha feito esta promessa. E estas pessoas que agora ouvem estas palavras já tinham vivido muitas manifestações da fidelidade de Deus. Mas ainda assim, eles tiveram necessidade de ir ver a terra que era para eles. Diz-nos o texto que ao fim de 40 dias, estamos a ler o texto, depois dos 40 dias, versículo 25, eles voltaram de espiar a terra. Vieram a Moisés, a Arão, a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã e deram-lhes as notícias, a eles e a toda a congregação, e mostraram-lhes o fruto da terra. Que bom é para aquelas pessoas que estão a ver e a ouvir a chegada destes 12 homens, destes 12 relatores da terra, versículo 26, verem o fruto da terra, mas ouvirem, versículo 27, fomos à terra que nos enviaste, e verdadeiramente mana, leite e mel, e este é o seu fruto. Por outras palavras, eles dizem a Moisés, Moisés, as palavras que tu nos disseste correspondem à realidade. As promessas que nos foste infundindo ao longo destes meses são uma realidade. Nós conseguimos ver que a terra é muito boa. E está aqui uma parte, apenas um fruto daquilo que nós vimos. O líder, Moisés, prometeu ao povo que Deus lhes daria a terra que pertencia a outros povos. Eu peço que um de nós possa abrir e ler em Êxodo, no capítulo 3, versículo 8. Alguém pode ler Êxodo 3, 8, por favor, em voz audível? Obrigado. Pois é, estes últimos nomes que nós temos ouvido, Cananeu, Eteu, Amorreu, Ferizeu, Eveu e Jebuseu, estes eram os donos da terra. A terra era boa. E eles agora dizem, Moisés, e todos os líderes, a todas as pessoas, as expectativas foram alcançadas. A terra é mesmo boa. O versículo 27 é para ler com um sorriso nos lábios. Sempre que lermos este texto, o versículo 27 deve ser lido com alegria. Deve ser lido com a certeza da expectativa confirmada. Se nós quisermos dramatizar um pouco, teatralizar o versículo 27, podemos dizer, uau, que bom, a terra é mesmo boa. Um alívio. Os irmãos, quando sentirem o alívio, quando se sentirem aliviados de alguma expectativa, de alguma ansiedade, leiam o versículo 27. Ui, que bom. Moisés volta a merecer a confiança. Na realidade, Êxodo 3:8, isto não foi Moisés que prometeu. Foi Deus. Deus havia prometido a terra. E neste início de ano, olhando para os versículos 25, 26 e 27, saibamos ter as nossas expectativas naquilo que Deus diz. Saibamos colocar a nossa fé, a nossa confiança naquilo que Deus promete. Porquê? Porque se nós confiarmos em Deus, seremos sempre vencedores. Se nós tivermos a nossa expectativa posta naquilo que Deus nos diz, vamos estar sempre a dizer o versículo 27. E o segredo de cada ano bem vivido passa por colocar os nossos olhos, a nossa fé, no que Deus diz e não naquilo que alguém nos promete. E não naquilo que nós queremos. Tantas vezes nós queremos algo e pensamos nisso tão forte. Tantas vezes nós dizemos, isto vem de Deus. E nem sempre é assim. Olhemos para o texto. O que Deus promete, cumpre. E a primeira pergunta é, quais são as nossas expectativas para este ano? Elas vêm de Deus? Quero que leiamos os versículos 28 e 29. Números, capítulo 14, 13, versículos 28 e 29. O povo, porém, que habita nessa terra, é poderoso
e as cidades fortificadas e muito grandes. E também ali vimos os filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra do sul. Os heteus e os jebuseus e os amorreus habitam nas montanhas. E os cananeus habitam junto ao mar, pela margem do Jordão. Aparece aqui um mas. Se o versículo 27 é para ser lido com alegria, o versículo 28 já demonstra um semblante distinto. Um semblante do mas. Mas a reserva. Mas o problema. E o problema é muito grande. O relatório diz que o problema daquela boa terra são os seus habitantes, que são poderosos, que construíram cidades muito grandes, versículo 28, e fortificadas, e terminando o versículo 28. Também ali vimos os filhos de Anak. O que é que estes homens estão a dizer a Moisés, a Arão e a todos os líderes e a todas as pessoas? A terra é boa, mas vamos mudar a cara. Vamos fazer agora uma cara mais séria, mais feia, mais triste, mais receosa, uma cara sem expectativa. Eles são muito grandes. Nós não vamos conseguir, porque as cidades são muito grandes, são fortificadas. E nem é preciso ouvir mais uma palavra para perceber que o relatório está cheio de medo. A expectativa dá lugar ao medo. E há aqui uma recomendação. Nem tentemos entrar. Versículo 29. O que eles dizem? Os povos que habitam nas montanhas. Quem são os que habitam nas montanhas? Quem? Versículo 29. Poderoso. Pois é. Se nós olharmos que junto ao mar estão lá os cananeus. Mas eles dizem que os amalequitas estão na parte sul. É por onde nós vamos entrar. Resumindo, nem tentemos. Não vale a pena. Os irmãos já ouviram esta expressão? Não vale a pena? Ao longo da semana, do mês, do ano que terminou, quantas vezes ouviram? Nem vale a pena. Nem vale a pena, porque a oposição é muito grande. Não vale a pena avançar, porque ouvimos algumas palavras, aliás, vimos tudo desagradável. Nem foram umas palavrinhas. É que nós vimos grandes obstáculos. A derrota, versículo 29, é o que lhes espera. Porque eles revelam as dificuldades da região montanhosa, junto ao litoral, junto ao rio, aqui e ali, no sul. Não vamos conseguir entrar. Eles estão a dizer àquelas pessoas, a terra é muito boa, mas nós não vamos sequer tentar porque não vamos conseguir entrar. A terra está ocupada e quem lá habita são pessoas fortes e estas pessoas fortes não nos vão dar as suas cidades, as suas casas, as suas hortas de mão beijada. Eles não nos vão dar isto. Portanto, nós não vamos conseguir, nem sequer vamos tentar. Este relatório é feito por homens com pouca confiança no milagre. Homens que eu quero aqui recordar, passaram por cada milagre, um mais forte do que o outro. Estes homens que dizem nem vale a pena, são homens que viveram cada uma das pragas nos egípcios. Neles não. Foram homens que viram dia após dia o poder de Deus, mas eles neste momento não têm confiança no poder de Deus. Eles acreditam que Deus não vai conseguir concretizar a sua promessa. Acontece que estes relatores, dizia eu, viveram milagres após milagres. Talvez o maior tenha sido a passagem do Mar Vermelho em terra seca, algo que os egípcios não conseguiram, mas eles passaram. Eles viram a mão de Deus, eles sentiram o poder de Deus, eles viram o milagre de Deus, mas eles agora dizem, não é possível, não vamos conseguir. Os nossos adversários são muito maiores do que nós, mas sabe o que eles estão a dizer? As pessoas que lá habitam são mais fortes do que Deus. São mais poderosos do que Deus. Se ao longo destes anos, destes meses, ouvimos, não vale a pena. Não vale a pena. Não vamos conseguir. Nós também vamos estar conscientes de que em 2023 algumas frustrações vão acontecer por antecipação. Nem vale a pena manter as coisas como estão. Vamos ter algumas derrotas, alguns problemas, algumas crises, algumas frustrações diferentes. Mas a maneira como as enfrentarmos dirá
em quem nós acreditamos e na maneira como nós acreditamos no poder de Deus. Irmãos, ao longo deste ano 2023, eu não estou a ser pessimista, mas vamos ter problemas de saúde. Vamos ficar doentes. Em alguns momentos, o emprego vai faltar. Não vamos ter emprego. Para quem estuda, nem sempre as notas vão corresponder ao desejo ou ao trabalho que tiveram a estudar. Provavelmente, o trabalho vai faltar. E como é que nós vamos olhar para cada uma destas situações? Versículo 28. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso. Versículo 29. Os amalequitas na terra do sul, os heteus, jebuseus, amorreus, habitam na montanha, os cananeus junto ao mar e pela margem do Jordão. Aliás, há aqui uma parte no versículo 28 que diz: e vimos também ali os filhos de Anak, os gigantes. Nós não os vamos derrotar. A maneira como nós olharmos para os problemas vai revelar o quanto nós acreditamos no poder de Deus. Em primeiro lugar, se acreditamos que Deus tem poder. Em segundo lugar, se acreditarmos que Deus intervém. Em terceiro lugar, se nós acreditarmos no milagre. Estes homens tinham vivido milagre após milagre. Tinham vivido situação maravilhosa após outra. Qual delas a melhor? E neste momento, eles viram os problemas como derrotas certas. Deixaram para trás Deus. Deixaram para trás a promessa que Deus lhes tinha dado de herdarem até aquela terra. O segundo desafio para este ano é que não tenhamos esta atitude. Não atiremos Deus para trás. Esquecendo Deus, esquecendo o seu poder, esquecendo de Deus na resolução dos nossos conflitos, dos nossos problemas. E se nós olharmos para as nossas dificuldades, para os nossos problemas, como sendo maiores do que Deus, então iremos sempre perder. Certamente prevaleceremos se mantivermos os nossos olhos, a nossa confiança em Deus. Como diz o versículo 30, nós prevalecemos quando confiamos em Deus. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: certamente subiremos e possuiremos em herança, porque seguramente prevaleceremos contra ela. Eu quero destacar um nome que aqui no versículo 30 aparece. É o nome da confiança, é o nome da fé, é o nome da esperança, é o nome da confirmação de que Deus é poderoso. Porque Ele diz: certamente subiremos e a possuiremos, como está no versículo 30, em herança. Em herança. Ouve-se então uma voz minoritária, uma voz contrária à da maioria, que diz que deviam subir com toda a confiança, com toda a coragem, com toda, nós dizemos, aquela garra, aquele desejo de vencer. E Caleb diz isto: vamos em frente, não vamos parar, não vamos fraquejar, vamos embora, vamos em frente, porque nós vamos possuir esta terra em herança. O corajoso Caleb fala em nome da coragem, fala em nome da esperança, fala em nome da confiança em Deus. Em primeiro lugar, que avancem com ânimo. E repito, este ânimo não era militar. Nós podemos ver isto no capítulo 14. Ele e Josué vão dizer: não somos nós. Sabem, estes homens, em termos militares, eram umas crianças. Estes homens, em termos militares, eram imaturos. Eles não tinham experiência. Até então só tinham tido uma batalha. Lembram-se quando Moisés estava lá em cima? Com quem ele estava a orar? Lembram-se? Arão e Ur. E lá embaixo, quem estava a liderar? Josué. E quando Moisés estava a orar e as mãos estavam em cima, o exército liderado por Josué avançava, mas Moisés então ficou cansado e baixou os braços. Os amalequitas prevaleceram. Então Arão e Ur levantaram os braços de Moisés. Esta havia sido a experiência militar destes homens. Mas Deus já lhes tinha dado tanta vitória, que Caleb diz aqui no versículo 30, não é hora de desanimar. Meus irmãos, este dia 1 de janeiro é o dia em que nós lemos o versículo 30 e dizemos: com Deus nós venceremos. Com Deus nós prevaleceremos. Não há necessidade de desconfiar, de duvidar, de recear a intervenção, o poder de Deus. É como se eles estivessem a dizer: vá lá, todos viram que a terra é boa, todos concordaram com isto, nós trouxemos aqui o fruto. Vejam, o que Moisés nos disse
É verdade. Então o que Deus nos prometeu vai ser uma realidade. Não baixem os braços agora. Não se deixem desanimar pela grandeza, pela força das cidades. Vá lá, vamos em frente. Ele diz, possuamo-la em herança. Quer isto dizer, a terra não é deles, mas havia-lhes sido prometida. Por isso, o que é que Caleb diz? Vamos fazer? Vamos buscar o que nos foi prometido. Ele não está a dizer vamos tirar aos outros. Foi Deus que nos deu. Foi Deus que nos prometeu. Então, a vitória vem da parte de Deus. Realmente, o versículo 30, as palavras de Caleb, destoam totalmente os 2 versículos anteriores. A maioria diz, não vamos. Irmãos, eu não estou aqui a fazer nenhum incitamento político ou rebelião política ou social. Eu estou aqui a lançar um desafio espiritual. Sejamos Calebs. Sejamos Calebs. A maioria vai dizer, não vale a pena. Não vamos conseguir. E aí é importante ouvir-se a nossa voz. Certamente prevaleceremos. Certamente prevaleceremos. Estas palavras de Caleb não se enquadram na maioria. São palavras pequenas diante de uma multidão, diante da maioria. E eu quero que nós sejamos Calebs. Quero que cada um de nós seja como Caleb. Ao longo desta semana, ao longo deste mês, ao longo de todo o ano. E eu repito, não é uma incitação, uma insurreição política. Não vamos para a rua agora dizer eu sou a minoria, eu quero que prevaleça a minha vontade. Eu estou a falar em termos espirituais. Irmãos, vamos avançar. Vamos confiar em Deus. E nós queremos, e eu repito o que nós estávamos a ler aqui no Pacto das Igrejas Batistas, contribuir liberal e regularmente para o sustento do ministério, para as despesas da Igreja, para o auxílio dos pobres e para a proclamação do Evangelho em todas as nações. Este foi o compromisso que assumimos. E nós podemos dizer, mas são tantos os obstáculos, são tantas as barreiras, é impossível. E Caleb já dizer-nos aqui no versículo 30, não é impossível. Certamente prevaleceremos. Sublinhe o versículo 30. Decora o versículo 30. Viva o versículo 30. Eu sou uma minoria. Fala a mesma. Creia a mesma. Todos temos os mesmos problemas. Todos temos os mesmos obstáculos. As dificuldades de uns até são maiores do que as dos outros. Mas a confiança em Deus fará toda a diferença. Mas as palavras do versículo 30, tiradas, ouvidas da sua boca, farão toda a diferença, porque confia em Deus. Caleb creu, Caleb acreditou que Deus havia prometido aquela terra. E que Deus, que também lhes havia prometido livrar do Egito, da mão do poderoso rei do Egito. E cumpriu. Ele está a dizer, eu acredito. Eu creio no poder de Deus. E o versículo 30 é uma mensagem de esperança para todos. Aqueles habitantes da terra não serão suficientes para nos derrotar, porque nós estamos com Deus. Os obstáculos nunca são maiores do que Deus. Por vezes, nós fazemos maiores do que o nosso Deus, mas eles não são. Nenhum obstáculo é maior do que Deus. É o que está aqui a dizer o versículo 30. E agora, uma pergunta. Qual é a parte que nós vamos escolher? A da maioria? Ou a daquela parte que disse que não vale a pena, nem adianta tentar, nem adianta esboçar uma tentativa? Ou a voz de Caleb? Qual é o comportamento que vamos imitar ao longo do ano? O da queixa? O comportamento miserabilista? O da impossibilidade? Ou o caminho da fé? Da confiança em Deus? Certamente prevaleceremos, versículo 31. Apesar das difamações. Porém, os homens que com ele subiram disseram, não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. Infamaram a terra que tinham espiado, dizendo aos filhos de Israel, a terra pela qual passamos a espiá-la é terra que consome os seus moradores, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, filhos de Anak, descendentes dos gigantes. E éramos aos nossos olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. Apesar das difamações, certamente prevaleceremos, porque a oposição às palavras de Caleb foi forte e difamatória.
Os irmãos estão a ler, eles difamaram a terra. É um contrassenso, porque quando nós lemos antes as palavras deles no versículo 27, eles dizem que a terra é muito boa. E agora, versículo 31, não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. Eles infamaram, versículo 32, difamaram a terra, dizendo que aquela terra engole as pessoas. O povo de Deus. O povo que tinha passado o mar vermelho em terra seca. Há muitos milagres narrados na Bíblia. E para alguns, não é que seja maior milagre ou menor milagre, mas talvez aquele que cause mais impacto. E este é um deles. Eles passam o mar vermelho como se fosse a terra seca. E eles passam. E eles olham para trás e veem os egípcios a serem engolidos pelo mar. E eles chegam ao outro lado e eles cantam, eles dançam, eles louvam a Deus. E agora, semanas depois, eles dizem, não é possível. A terra é má. Eles que viram que naquela manhã os seus filhos mais velhos estavam vivos, eles ouviram o choro do pai e da mãe dos egípcios por causa da morte dos seus filhos mais velhos. E eles agora dizem, não podemos derrotar estes adversários. São gigantes. Aos olhos dos relatores, os outros povos eram os descendentes de Enac, os gigantes, os gigantões, os grandalhões, os que nos impedem de chegar ao alvo. Eu gosto, como eles dizem aqui, irmãos, para nos fazer despertar. Éramos como gafanhotos aos nossos próprios olhos. Eles sentiam-se menores, inferiores. E acreditavam que os outros os viam da mesma maneira. É o que diz a parte final do versículo 33. E assim também éramos aos seus olhos. Reparem, irmãos, que eles falam daquilo que sentem, daquilo que veem, e depois falam pelos outros. Eles também nos veem assim, como coisinhas. Gafanhotos. Eles veem-nos pequenos, frágeis, vulneráveis, facilmente derrotáveis, e nós não conseguimos. Assim, ninguém ganha. Pois não? Temos aqui um desportista da competição. Como é entrar em competição, Tomás, quando tens uma equipa fraca do outro lado? Que à primeira vista, tu olhas para eles e dizes, eles são mais fracos. Confiante, certo? E quando jogas contra um escalão acima? Quando jogas contra os mais velhos, como é que é? Já é mais difícil. Não é impossível, pois não? Irmãos, se nós que gostamos tanto de desporto e dizemos, bem, eles são mais fortes, não significa que ganhem logo. Ninguém ganha antes do jogo começar, só no final do jogo. Agora leiamos o versículo 33. Não dá, não vamos conseguir, porque éramos aos nossos olhos como gafanhotos e assim também éramos aos seus olhos. A derrota para estes homens é uma realidade antes de começar o confronto. Eles dizem logo, não adianta, não vale a pena. A terra até é má. Para estes relatores, Caleb estava a infundir uma falsa esperança de socorro. Não adianta confiarem. Não confiem nas palavras deste homem, deste Caleb, é mentira. Ele esteve connosco, mas ele está a perverter a realidade. Ele diz que é possível, mas é uma ideia errada. Se todos seguirem as palavras de Caleb, haverá certamente um morticínio entre nós. Então não vamos lá. Nós somos como gafanhotos aos nossos olhos e aos olhos deles. Não adianta avançar. O melhor será nem pensar em enfrentar aqueles homens gigantes. Nós que temos uma história de alegria dos nossos navegadores. Eu hoje não vou fazer perguntas de história, está bem? Mas alguém se lembra de quem foi o primeiro a dobrar o cabo bujador? Ei, já foi há tantos anos. E o Cabo da Boa Esperança? Os irmãos lembram-se como é que era chamado o Cabo da Boa Esperança? Antes daquele aventureiro, desculpe a expressão, quase louco, como é que se chamava? Cabo das Tormentas. O Cabo das Tormentas. E agora vamos imaginar, se aqueles corajosos navegadores portugueses ouvissem palavras como esta, não vale a pena. Onde é que vocês querem ir? Ao Cabo das Tormentas. Ainda hoje não se chamava Cabo da Boa Esperança.
Irmãos, estamos a perceber como homens frágeis, vulneráveis, que se puseram numas caravelas que hoje nenhum de nós teria coragem de fazer ao mar nelas, estes homens venceram. Agora, muito mais nós, hoje que temos o texto bíblico a dizer-nos, certamente prevaleceremos, apesar das difamações. Mas eu quero que os irmãos olhem aqui para o versículo 31, 32 e 33 e pensem nas alternativas. Caleb apresenta uma, certo? Vamos. E estes homens dizem não. O que é que aconteceria se eles não fossem? Ficar aqui no deserto? Vamos vaguear de um lado para o outro até encontrar uma terra, mais ou menos, não será assim tão má, aliás, tão péssima, que seja mazinha. A ideia do miserável. Estão a perceber? A terra boa nós não vamos conseguir entrar. Vamos ir procurar assim uma terra que não seja má de todo. Seria esta a opção? Uma terra que não foi prometida por Deus? Vamos tentar conquistar uma terra pela nossa força, pelos nossos méritos? Era esta a alternativa. O versículo 31, 32 e o versículo 33 dão esta alternativa. Vamos ficar por aqui, perdidos. Não vamos ter a coisa boa que Deus nos prometeu. Vamos ficar, mais ou menos, algo que não vem de Deus. Que não vem de Deus. E a pergunta é, seriam o povo de Deus ou o povo que faz por si? Que vence pelos seus recursos? Que não está com Deus? Se seguissem as palavras de Caleb, iriam à luta e, crendo, triunfariam. Por outro lado, as palavras da maioria iam conduzir o povo a uma inércia. Não sei. Coitadinhos. O mal menor. Então o que fazer? Baixar os braços? Ou lutar pela vitória? Lutar com Deus para a vitória. Nós sabemos o que aconteceu. Ninguém quis dar ouvidos à minoria, então aquelas pessoas vaguearam durante muitos anos no deserto, sem vitória. A nossa semana pode começar com uma palavra de ânimo ou de desalento. E eu escolho o ânimo para nós, hoje. Eu vou deixar o desalento para trás. Certamente prevaleceremos porque estamos com Deus. Porque somos o povo de Deus. Certamente prevaleceremos porque com Deus nós somos mais do que vencedores. Porque Jesus se entregou por nós. E quando nós celebramos a ceia, os irmãos sabem o que significa. Nós estamos a dizer que Jesus entregou o seu corpo, que está aqui representado pelo pão, que Jesus derramou o seu sangue, que está aqui representado pelo vinho. E nós acreditamos que pelo sacrifício de Jesus, que Ele venceu, superando a morte. Nós somos vencedores. Se Jesus tivesse ouvido aquelas palavras, não vais conseguir derrotar a morte. Não vais conseguir vencer aquela pedra tão forte. Não vais conseguir suportar toda a dor. Tu não és capaz. Tu não és capaz de salvar a humanidade. Hoje nós estaríamos aqui. Então, irmãos, certamente prevaleceremos, crendo, confiando em Jesus. E este memorial é um memorial. Não nos vai perdoar, não nos vai dar graça, mas vai certamente encher-nos de coragem porque recordamos o que Jesus fez. Vai nos encher de esperança por aquilo que Jesus fez. E eu quero convidar a todos os que estão aqui nesta manhã que um dia aceitaram Jesus como o Senhor, o Salvador das suas vidas. Que deram a confissão pública da sua fé através do batismo pelas águas. E que hoje estão em comunhão com Deus e com a sua igreja. Que participem. Mas quem ainda não está, quem ainda não preenche estes requisitos, que avance, porque certamente prevalecerá. Vamos orar? Obrigado, querido Pai, por tudo o que Tu nos tens dado. Obrigado pela vitória que Tu nos dás através do Teu Filho Jesus. E queremos, nesta manhã, pedir-te que o Teu Espírito Santo nos encha com esta vontade, com esta alegria, com esta coragem, com esta fé que vem de Ti. Porque Tu és o vencedor e em Ti nós vencemos. Pedimos-te, Senhor, que venhas limpar toda a palavra de amargura, de desânimo, de tristeza em nós. E que hoje, e que todos os dias, nos enchas de coragem para triunfar. E que também cada um de nós seja um Caleb,
alguém que tem uma palavra de esperança em ti. Pedimos-te que nos aceites, pois fazemos em nome do nosso Salvador, o Senhor Jesus. Amém. Nós vamos ser servidos do pão. E enquanto nós somos servidos do pão, eu vou recordar, o pão é pão, está bem? Não se vai transformar no corpo do Senhor Jesus. Ele recorda-nos, aviva-nos a memória do que Jesus fez por nós. Nós vamos entoar um cântico, que é uma pergunta. Como agradecer? E dizemos no refrão deste cântico: a Deus toda a glória. A glória é para Deus, somente para Deus. Eu convido os nossos irmãos diáconos que nos possam auxiliar na distribuição dos elementos e enquanto nós vamos entoar este cântico, a Deus demos glória. Deus nos tem dado bênçãos sem fim. Que bom é nós podermos dar glória a Deus pelo sacrifício do seu Filho Jesus na cruz em nosso lugar. Quero convidar os irmãos a que possamos abrir as nossas Bíblias e perceber a importância deste memorial. Vamos ler primeiro aos Coríntios, capítulo 11, e ler os versículos 23 e 24. Primeiro aos Coríntios 11, versículos 23 e 24. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: Tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Em memória do Senhor Jesus, estamos juntos.
mesma forma como fizemos com o pão, faremos com os cálices. E enquanto nós entoamos este cântico, nós vamos ser servidos dos cálices. Irmãos, eles têm vinho que nos faz recordar o sacrifício de Jesus em nosso lugar. O seu sangue lavou. Pelo sangue de Jesus nós estamos lavados. Então, quem sente desejo de dar glória a Deus, pode entoar este cântico. A Deus demos glória. Que Deus nos tem dado bênçãos sem fim. Que bom é nós podermos cantar o seu sangue salvou-nos. Que bom é nós podermos ter esta confiança no sangue de Jesus, no seu sacrifício mais do que suficiente. Porque não há necessidade de repetir, não há necessidade de refazer. O sacrifício de Jesus é completo. Vamos ler primeiro aos Coríntios, capítulo 11, e agora o versículo 25 e também o versículo 26. Semelhantemente, também depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento do meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor, até que venha. Juntos tomemos, então, o cálice. Podemos ficar de pé. E enquanto os cálices são recolhidos, nós podemos entoar com toda a alegria este cântico. Bom é nós repetirmos que nem os anjos conseguem expressar a nossa gratidão. É muito maior do que aquilo que nós podemos ter. A alegria que temos por Jesus ser o nosso Salvador.
servidos dos cálices, servidos do pão, gratos, com o coração grato. E há pouco olhava lá para cima e via ali o casal, Vitória e David, a Larissa e o Vitálio, e recordava que há um ano, no primeiro domingo do ano, estavam a ser batizados, estávamos fresquinhos. E hoje estamos frescos na fé. Temos a nossa fé consolidada no Senhor Jesus. E é um desafio para quem ainda não aceitou Jesus, quem ainda não faz de Jesus o Senhor da sua vida. Aceite-o. Porque, como nós cantávamos agora, este sangue dá-nos vida nova. Vamos orar. É tão bom, Senhor, poder celebrar a tua oferta, a tua entrega amorosa em Jesus. Que bom é sentir que venceremos em Ti. Pedimos-te, Senhor, que em momento algumas palavras de desânimo possam entrar na nossa vida. De maneira alguma, Senhor, sejamos aqueles que promovem a derrota, a difamação ou o distanciamento de Ti. Mas faz de nós instrumentos na Tua mão, para que juntos possamos proclamar quem Tu és. És o Salvador, és o Criador e és aquele que nos sustenta diariamente. E neste momento rogamos que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo sejam sobre todos nós, agora e para sempre. Amém. Os irmãos têm bondade de sentar e enquanto escutarmos o prelude, vamos ficar em oração silenciosa, individual com o nosso Deus.